Olá pessoal, aqui mais uma vez o jornalista Hélio Rosa. Estamos no 4º episódio da primeira temporada do Pod Terceiro Setor. Hoje temos o privilégio de estarmos aqui com a atriz comunicadora Rayane França, a nossa gestora de projetos Luísa Ribeiro e nosso empreendedor social Augusto Metralha. Vamos falar aqui em 3 rodas de conversa da relação deles, pessoal e profissionalmente, da relação com o terceiro setor e também o seu mercado de trabalho, para que você conheça tudo que eles fazem dentro da sua atividade do terceiro setor, conectando também com o segundo setor. Vamos lá, Rayane França. Que prazer, mais uma vez, em outro podcast estarmos juntos, né? Você que já é apresentadora do Pod Arte, com certeza entende o que é esse trabalho maravilhoso, um trabalho contagiante, e você nos deu o prazer de estar aqui conosco hoje. Rayane, fala um pouquinho de você para os nossos internautas. Quem é você, pessoal e profissionalmente? Eita, agora falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Primeiramente, olá, pessoal. Hélio Rosa, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. É um prazer imenso. Gente, é uma coisa muito gostosa. Entrevistar pessoas é algo muito bacana. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha pessoa, minha vida pessoal e profissional. Não vou contar os meus segredos, fiquem tranquilos. Com certeza. Mas quem é Rayane França? Eu sou uma mulher determinada, ousada, posso dizer assim, não no sentido de ser metida, mas no sentido de ser autêntica, de saber onde eu quero chegar. Então, eu sempre vou em busca dos meus sonhos. Essa é a Rayane França. E eu também tenho um filho maravilhoso, lindo, chamado João Pedro. Para quem... É porque é tão engraçado que as pessoas falam assim, como assim você tem filho? Sim, gente, eu tenho filho. E eu tenho um filho de 15 anos, que é da minha altura. E olha só, falar um negócio bem engraçado para vocês, porque as pessoas me veem no Instagram e não imaginam que eu sou tão alta. Aí quando me vê, como assim? Você tem essa altura? Eu falei, sim, gente, eu tenho 1,80 sem salto. Então, é muito gostoso quando você faz a sua retrospectiva de vida, que você olha os 10 anos atrás e você fala, caramba, que gostoso saber quem é essa pessoa que eu me tornei hoje. A Rayane, o aprendizado. Por isso eu posso falar com bastante convicção que essa Rayane de hoje é uma mulher muito determinada e sabe onde quer chegar. Que beleza, Rayane. Então, assim, e profissionalmente, parece que você é bacharel em Direito, mas também atua muito na área de comunicação. Atualmente você está com Pod Arte. Fala um pouquinho para nós do Pod Arte, como é que vocês têm feito, as pessoas que vocês têm entrevistado, o resultado que isso tem dado em Brasília. Sim, eu sou uma mulher multifuncional. Eu faço várias coisas, sou bacharel em Direito, sou atriz, sou mestre de cerimônia, sou apresentadora e também sou apresentadora do Pod Arte. Pod Arte é um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. Então, nós temos 11 tipos de artes. 11 tipos de arte. Então, a gente fica pensando assim, mas arte só é o canto. O que é arte para você? Então, assim, a gente chama várias pessoas como cantores, vários músicos, né? Que hoje se denomina como musicista, violonista, um chefe de cozinha, um arquiteto, games. Então, tudo que tiver voltado para a arte ou para o talento, a gente leva para o Pod. E é muito gostoso porque a gente sentiu muita falta disso em Brasília. Brasília não tinha um canal que realmente trouxesse esse artista e fala, aqui você tem voz. Aqui você pode falar pra gente da sua vida pessoal, você pode falar das suas dificuldades, você pode falar da sua trajetória, você pode contar quando tudo começou, o que é arte para você, como você vê esse mundo artístico, o que você sente falta, quais são os seus sonhos. Porque muitas entrevistas, e é tão engraçado e gostoso ver isso, porque quando eles vão lá, falam assim, caramba, é muito diferente o trabalho de vocês. Porque, geralmente, quando a gente vai dar entrevista, a pessoa só quer saber daquela música e tal, não sei o quê. E não, vocês que perguntam realmente o que a gente é de verdade, o que a gente gosta de fazer fora do mundo artístico, quando tudo começou. Então, assim, a gente vem trazendo essa novidade para Brasília e tem dado super certo. Assim, as pessoas têm entrado no Instagram do Pod Arte, eu quero ser entrevistado, me dá essa oportunidade de mostrar a minha arte, de mostrar um pouco sobre a minha vida, e isso é muito gostoso, né? Então, tá envolvida com o Pod Arte, vários eventos também, voltado até para o terceiro setor. Sim, tô aí com certeza. engajada, já pego aí o gancho para falar
Gente, quando eu falo que eu sou multifuncional, a pessoa fica assim, o que você está fazendo hoje? Porque uma hora o pessoal me vê como atriz, uma hora o pessoal me vê como apresentadora, e modelo. Modelo, uma hora eu tô fazendo prova. E aquele vestido, eu falei, de uma loja tal. Eu falei, meu Deus, você faz muitas coisas. E eu já posso falar, Hélio, da feira? Na verdade é o seguinte, a relação sua com o terceiro setor e o seu trabalho, nós vamos nas nossas rodas de conversa. São 3 rodas de conversa. Então, para a gente se soltar um pouquinho, né, para falar um pouquinho da nossa vida. Eu, por exemplo, sou planaltinense, sou casado, pai de 4 filhos, 2 no meu relacionamento agora são pequenos, que eu atuo mesmo como um verdadeiro pai, né, de dar banho em menina, ajudar a dar comida, enquanto a mãe faz a comida. Eu vou me arrumando o menino, levo para a escola. Então, assim, é muito bom a gente ter essa vida e compartilhar com as pessoas, porque pela internet, as pessoas veem muito nossas fotos e filmagens em trabalhos, em viagens, e não conhecem muito a nossa vida pessoal, né? Nossa casa, como é que somos nós. Porque para que você seja um modelo, um exemplo, ou para que alguém te siga, ela tem que conhecer você. Né? Quando a gente abriu aqui esse canal do Pod Terceiro Setor, a gente abriu em cima das principais demandas do terceiro setor. Quais são as principais demandas do terceiro setor, além de captação de recursos? É a parte de comunicação. Sim. Nós capacitamos muitas pessoas durante esses anos, né, com alguns projetos de capacitação. Este, inclusive, já é em cima do mentorado do Transferência Mercado da Cultura, que nós temos um grupo de mentorados que ficaram, nosso projeto era de 50 pessoas, estamos com mais de 80, e aí a gente detectou que é importante abrir esse momento de sincronizar a imprensa digital, o audiovisual, as redes sociais, para que amplie aí de um formato de portfólio, para mostrar um pouco da sua vida pessoal e profissional, para mostrar a sua relação com o terceiro setor, para mostrar o que você faz como profissional para ganhar dinheiro, né? Até porque nós no mercado de trabalho, como você falou, a gente é polivalente, tem várias atividades para a gente poder ir se mantendo. E isso é bom porque a gente vai incentivar as pessoas a atuarem também no empreendedorismo. É verdade. Porque as duas vertentes nossas é empreendedorismo e sustentabilidade. Então aí você pega todo aquele mercado atual, dentro das ODS, Agenda 2030, o que o mercado tem de oferecer das responsabilidades social, ambiental, governança, né? Então a gente passa tudo isso para podermos colocar como informação e nessas informações se adequar dentro dos planos de trabalho do terceiro setor. Por isso que a gente tem trabalhado aqui, dado oportunidade. Eu sei que foi muito menos pessoas que estão, hoje foram 12 pessoas dentro dessa primeira temporada. Claro que a gente queria que fosse muito mais, mas a gente não consegue, né? O tempo às vezes passa a ser muito resumido. Mas no meio hoje no Brasil, em relação das 900 mil OSCs que a gente tem em Brasília, são mais de 15 mil OSCs, e vocês que são atuantes, tanto profissional como também gestores de projetos que estão aqui conosco, é uma honra muito grande, né, encontrar vocês mais uma vez, né? A gente já teve encontros em alguns projetos, alguns de vocês já trabalharam conosco e outros já estão nos conhecendo em relação aos projetos de capacitação e comunicação. Então, por que eu dei essa abertura? Para vocês irem pensando um pouco, para daqui a pouco vocês falarem da relação de vocês com o terceiro setor. Tá? Então, agora eu vou ouvir um pouco da vida da Luísa Ribeiro, né, como gestora de projetos. Como é que é a sua vida pessoal e profissionalmente para nossos internautas conhecerem você melhor? Primeiramente, muito obrigada por essa oportunidade mesmo, né, de estar aqui. Inclusive, eu sou bióloga e artista, então já estou aqui. Eu quero ser convidada para o seu podcast também. Beleza. Então, eu sou bióloga, né? Eu sou formada em licenciatura em biologia pelo IFB. E sou artista também, sou apaixonada por ilustração científica, que é a minha área que eu estou aí em busca de aprimoração, né? Um mestrado, um doutorado. Também atuo, né? Eu gosto de brincar, que, nossa, sou bem brasileira. Sim, gosto, sim. assim, atirando para todos os lados, tô aqui, né? tô ali, faço de tudo um pouco. Então, também sou gestora de projetos, né? E empresária. A minha atuação no momento tem sido muito voltada, né, à gestão de projetos para o terceiro setor, principalmente, em parceria também com a empresa, né, Yes Knowledge Brokers, que é uma empresa que eu conheci, foi onde eu conheci o terceiro setor, na verdade,
por meio de um projeto de pesquisa chamado A Rota do Fomento no Brasil para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é uma plataforma digital que é um funil muito grande de todas essas oportunidades de fomento que existem aí Brasil afora para esses milhares, né, de OSCs aí, igual você comentou. E aí foi por meio daí que eu comecei a trabalhar com a gestão de projetos e gostei, estou aí atuando. E atualmente eu trabalho muito com pesquisas também, né? A Rota do Fomento é uma que está se encerrando agora pelo IFB. E também trabalho com a pesquisa do Observatório da Mulher 4.0, que é uma outra plataforma, né, de observação relacionado à luta contra a violência de gênero. Essa plataforma, ela é vinculada, né, ao Instituto Observatório da Mulher 4.0, que vem aí nessa pegada. E aí tem outras instituições também que eu faço parte, né? Por exemplo, o Instituto o I7, que é o Instituto de Conexão, Tecnologia e Educação em Tecnologia e Empreendedorismo. O Instituto Amigos da Vila Dimas, que eu inclusive conheci lá por meio da oportunidade, né, que a gente teve do nosso encontro do Transferência Terceiro Setor. E aí estou em busca aí, ó, de mais OSCs, de mais instituições para estar agregando mesmo nessa atuação com a gestão dos projetos, tirar os projetos de cada um do papel. É uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que me retribui bastante, assim, né? Ver o seu trabalho trazendo, de certa forma, dignidade ao ser humano, né? Em muitos casos, assim. Por exemplo, tem uma outra OSC que a gente atua bastante, que é a Casa Cotirene, que é um quilombo urbano aqui em Brasília. E, cara, assim, você vê situações ali que elas são, né, mulheres gerenciando, né, o instituto, a instituição. E, assim, elas acolhem cada situação que você olha, assim, e fala, cara, ainda bem que eu tô participando disso, sabe? Eu, como professora, sempre fui nessa área, mas eu acho que a área de atuação em escola, em sala de aula, com os PGs, nunca foi para mim. E achar essa oportunidade de trabalhar nesse formato, né, com instituições que realmente atingem a população, é muito gratificante. Acho que eu me encontrei, assim. Ai, que beleza. Então, assim, você é de Brasília, né? Nascida e criada. Nascida e criada em Brasília. Mais ou menos quantos anos aí? Se a mulher não gosta de falar muita idade, não, você pode tenho 25. dizer 25 anos, quer dizer, tá bem no início, né? Até você me fez lembrar o Tito Santana, que é um parceiro nosso, né, que está aí com seus 30 anos de idade hoje, começou bem mais novo, ele começou junto comigo aí há uns 6 anos atrás, né? Até a Projetos foi criado na época numa parceria nossa no Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal, que hoje é o Conselho de Desenvolvimento Nacional. Existe o Conselho de Desenvolvimento do Distrito Federal com Eugênio Piedade, que é meu amigo, inclusive até ontem a gente já falou de algumas parcerias que a gente vai desenvolver esse ano juntos, e permanecemos com o CDN e alguns trabalhos a nível Brasil, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Nacional. Então a gente vai poder também conversar sobre alguns projetos. Bom que você é gestora de projetos, a gente tem que sempre estar dando oportunidades, principalmente para os jovens que estão com... Nós somos todos jovens, né? Mas assim, para aqueles que estão... que a Rayane me olhou assim, né? Eu falei, somos todos jovens. Eu só olhei, Ela me olhou assim, somos todos jovens. Então, assim, mas aqueles que estão começando a carreira, né? Que tá com todo o gás, é muito gostoso. Eu mesmo agora eu voltei, né? Eu estava nos bastidores mesmo. Então eu só ia lá fazer a captação de recursos, projetos já fazia a elaboração, a execução, e lá eu ia lá dar uma palestrazinha, ou então só dava um alô e ficava por isso mesmo. Né? Agora não, eu já entrei no meu ramo daquilo que eu gosto de fazer há muitos anos, de dar palestras, de fazer a8capacitação, de transferir o conhecimento, de fazer com que as pessoas se transformem socialmente e ensinar como fazer uma transição de mercado dentro das economias básicas aí, que é a economia circular, economia verde, economia criativa, economia colaborativa, a solidária, que agora o presidente sancionou aí a nova lei, né, que regulamenta a economia solidária, porque sempre ela trabalhou essa parte de autogestão em cooperativas e agricultura familiar, sempre meio atropelado. Mas agora tem uma lei, já tem recurso, muito dinheiro para essa área, inclusive quem quer trabalhar nessa autogestão, procurar fazer seu grupo de
ou buscar uma cooperativa que já existe, ou até mesmo fazer o seu próprio grupo de cooperativa e buscar os bancos que são de cooperativa, né? Então, talvez também buscar parceria com as cooperativas de reciclagem ou até mesmo com os de agricultura familiar, porque é um grande mercado essa parte hoje que você tem de economia solidária. Então, a gente está juntando tudo isso. Forma absurda. Exatamente, está crescendo muito. Caramba. E aí são oportunidades importantes. Sim. E aqui eu estou exatamente para que a coisa funcione, nós possamos injetar, trazer essas despertar, oportunidades, né? aperfeiçoar, fazer inovação, né? Fortalecer as oportunidades, para que juntos a gente consiga realmente fazer essa mudança. Mudança nossa, né? Como Sim. pessoa. E mudança na sociedade, né? Mudança nas pessoas que estão Mostrar para o no outro nosso que ciclo. realmente é possível, Exatamente, né? mostrar Sim. que é possível. Se eu cheguei até aqui, né, todos podem, né? Então é a mesma coisa, você chegou até onde você chegou, todos podem. Você chegou onde você chegou, todos podem. E agora o Augusto, que chegou onde chegou, também pode, né? Augusto Metralha, fala pra gente aí, como empreendedor social, como é que é a sua vida pessoal e profissional. Conta um pouquinho para nós. Meu nome é Augusto César, ou também conhecido como Metralha. Eu tenho 27 anos, sou casado, morador de Sol Nascente. O Augusto ou o Metralha é algo que aconteceu na minha vida, digamos que é um personagem, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, a gente não tinha muita opção de lazer naquela época, porque as invasões eram mais altas no Sol Nascente naquela época. Então, um dos amigos meus de infância trouxe a ideia de fazer rima, as rodas de freestyle, então eu comecei a praticar e a fazer rima também, até que eu subi em um fliperama que tinha lá na comunidade, lá em cima, e aí o pessoal estava fazendo rima também. E aí eu mandei pela primeira vez, e as batalhas de rimas você tem a questão do vulgo, que todo mundo tem um vulgo para batalhar. E aí eu rimei e tinha uma pessoa chamada Zulu, que infelizmente não está mais viva, e perguntou qual é o seu vulgo para colocar aqui. Eu falei que não tinha. Então, Aí eu comecei a rimar. Quando eu comecei a rimar, eu fui no dia seguinte para uma batalha que ele tinha me convidado, que eu lembro que essa primeira batalha que eu disputei eu ainda perdi, foi na semifinal. Aí, na hora de dar o nome do vulgo, ele falou, não, o dele vai ser Metralha, porque quando começa não para, Metralha. Então, toda vez que eu fui batalhar, toda vez que eu ia pra uma batalha de rima, eu botava o nome Metralha. Até que virou um nome social que... É uma marca, né? que ficou. Um nome artístico, né? E aí não consegue até um nome também que ele gera surpresa, porque a pessoa que não conhece, ouve o nome, ela liga outras coisas, até conhecer e saber o significado do nome Metralha. E aí com uns 15 anos, com 15, 13 anos, eu já estava nas batalhas batalhando, até que com 15 eu formei uma, dentro do Sol Nascente. E aí após formar a batalha também, eu costumo dizer que o hip hop para mim é um movimento mais foda que existe. Apesar de muitas pessoas olhar com outro olho, mas o hip hop ele consegue conversar e se conectar com a juventude. E de uma forma onde a juventude ela ganha voz. Porque pode até parecer comum, mas não é. Até Charlie Brown dizia isso numa música dele bem antigamente. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Jovem no Brasil nunca é levado a sério. Então, assim, o jovem dificilmente ele tem espaço de fala, de atividade. O hip hop ele tem disso, de entregar essa voz ativa à juventude. Isso para mim foi super importante, tanto nas batalhas como nos sarais. Isso me aproximou muito da poesia. E aí eu acabei escrevendo um livro que retrata essa realidade social dentro do Sol Nascente. Até que chegou um momento onde eu tinha 3 amigos que me acompanhavam nas batalhas de rimas, que como eu já mexia com o trabalho, só que na área da cultura, eles sugeriram pra gente criar um time. Que na época eu tinha até dado o nome de Sol Nascente Futebol Clube, lá atrás. A gente formou com 3 meninos na época. Foi o Gabriel, lembro o Matheus e o José Almir. Deu tão certo que se expandiu, que acabou se tornando tendo masculino e feminino. Mesmo time que hoje a gente possui até hoje. Que hoje está em Ceilândia, Riacho, Sol Nascente principalmente, né?
São escolinhas Eu já. que você cuida dessas escolinhas? Sim, sim. E assim, eu costumo dizer que não é só eu, né? Porque assim, hoje eu tenho bastante pessoas, só que também são frutos de anos. Porque são pessoas, por exemplo, que foram alunos meus. Por exemplo, hoje eu tenho no quadro de pessoas que dão aula que são da minha primeira turma. Eu tenho dois instrutores que é da minha primeira turma. Então, assim, vai passando turma que vão se formando. Esse último ano, teve gente que completou 18. E hoje ajuda o projeto a existir. Final do ano vai ter também. Você vai formando multiplicadores, né? E é bom isso porque, assim, eles foram alunos. Eles sabem como funciona, o que acontece, aonde acontece, como acontece. E até nessa ligação do terceiro setor, o que eu sou mais apaixonado em trabalhar é com criança. Porque assim, quando eu era criança, de acordo com a realidade, tinha muita coisa que eu queria e eu não podia. Tinha muita coisa que eu tinha vontade. E assim, hoje não. Hoje eu proporciono tudo que eu quis lá atrás, eu proporciono hoje para eles. Então, por exemplo, se lá atrás eu não pude ter uma chuteira, hoje eles podem. Se lá atrás nós não tínhamos uniforme, hoje eles têm. Então, assim, eu costumo dizer que amanhã eu sou desapegado a tudo. Quem me conhece sabe, eu sou desapegado a tudo. Eu sou uma pessoa calada, eu sou uma pessoa que, igual eu falei, eu sou tímido, por incrível que pareça. Não, na verdade você foi tímido, né? Porque o Metralha Metralha começou e não para. Pensei isso também. Mas assim, é uma coisa que eu tenho comigo desde pequeno, que eu tenho uma coisa assim, eu sei tudo o que eu já vivi. Então eu carrego duas coisas comigo. Eu odeio o discurso de vulnerabilidade. É o que eu sempre falo para os meninos, que a gente tem realidades que infelizmente a gente passa, só que aquilo não vai basear quem a gente é. A comunidade é maior do que isso, a gente é maior do que isso. Eu arrepiei. E eu passo isso sempre para os meninos. Eu não quero que nós, ou nosso olhar, seja visto como favelado e pobre coitado. Favelado não é pobre coitado. Aquela vítima, né? Favelado, pelo contrário, a gente tem talento. Tem talentos. Eu costumo dizer, não é uma realidade, nós somos a maioria. Então, o que eu costumo sempre pregar para os meninos, seja o que hoje está como instrutor, seja aquele aluno, é que ele não é vítima, ele não é pobre coitado. É uma coisa que é muito simples. A vida vai bater, deixa ela bater. Só que a vida só não pode fazer uma coisa: permitir que nós se levante. Porque se levantar, a vida toma rasteira. Não é a vida que dá rasteira na gente. E assim, são coisas que eu sempre falo. Infelizmente, é o ciclo da vida, né? Amanhã eu posso não estar mais aqui. Só que assim, ninguém vai apagar o que foi feito. Você tem como... Às vezes a gente constrói algo e esse algo pode sumir, é natural. Só que eu aprendi, quando eu trabalho com crianças, eu trabalho com a formação. Amanhã ela vai ser adulto. E uma coisa é certa: ninguém esquece da infância. Verdade. Ninguém esquece lá de trás. Você esquece o que você viveu como idoso, como adulto, como na adolescência, na juventude. Mas ninguém esquece o que ela passou quando ela era criança. Então, assim, porque às vezes a gente fala sempre, vou mudar o mundo, eu vou revolucionar. Só que o berço são elas. Se a gente não cuidar do berço, amanhã não tem mundo. Então assim, até o que eu sempre brinco, até quem trabalha. O cara é filósofo também. Se não cuidar do berço, amanhã não tem mundo, hein? Não, mas porque assim, é uma realidade. Por exemplo, eu sei a importância eu falo da cultura, do esporte, dos movimentos sociais, justamente aí. Eu costumo dizer, a cultura foi quem me salvou. Primeiramente Deus, né? Mas assim, a cultura foi um pilar fundamental para mim, porque é uma válvula de escape. E só para a gente voltar em um clima, para a gente entender a dimensão disso, Hélio, fala uma palavra. Palavra, pode falar qualquer outra. Não era para falar palavra. Qualquer palavra. Esperança, pode falar outra. Jesus. Falou Jesus. Jesus, palavra, esperança. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, mas quem não morre é a vida.
E a vida ela está vivendo para todos aqueles que acreditam. Me falaram sobre Jesus, falando que era o único caminho, e a maior tempão a gente vai buscando sobre isso, vai buscando essa salvação. Porque não importa qual é a testa, como que a vida se testa, mas no final das contas nada é simples uma conversa. A ação, a reação. A reação faz parte do que nos deixa mais contente. No final das contas, só queria viver todo esse presente. Porque o presente ele não vem embrulhado, ele vem pra gente vivenciar. No final das contas, não quero saber sobre o ódio, eu quero saber o tanto que é bom poder amar. Eu olhei para a esperança e olha só sobressaída. Enquanto eu sentava com ela, eu entendi mais sobre a vida. E como pode? Eu não tive nada do que você diz que se pode, mas no final das contas eu não contei com a sorte, porque não tinha nada sobre isso, não tinha nada para poder contestar. A gente fala tanto de sorte, mas nunca existiu o azar. Existiu viver, existiu consequências, e no final das contas nada disso vai tirar a nossa essência. Porque no final das contas eu descobri que não é um absurdo. Porque no final a vida é a mesma, tanto faz ser Metralha ou Augusto. Rapaz, Uau! hein? Bater palma, né? Metralha. Não, mas aí faz jus do nome, né? Quando começa, não para. Rima. Bom, gente, então agora nós vamos, nesse segundo momento da nossa roda de conversa, a gente precisa conhecer de cada um, pelo menos complementar, né? Porque eu vi que cada um falou um pouquinho da relação com o terceiro setor, mas aí a gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre sua relação com o terceiro setor. Por que você está no terceiro setor neste momento, né, na sua vida? Qual foi o seu planejamento daqui para frente no terceiro setor? Se quer continuar, se não quer? Então, assim, eu quero perguntar novamente pela Rayane, depois eu vou pegar outra surpresa, né? Mas vou pegar aqui nesse momento a Rayane para falar para a gente da sua relação com o terceiro setor. Quiser contar uma timeline também, não tem problema não, viu? Se tiver muito tempo. Pois é, gente, porque quando a gente fala que é multifuncional, a gente fica pensando assim, aí ele manda reduzir, aí você fica assim, 3 minutos, tá, deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Gente, não tem como sair do terceiro setor. O terceiro setor, ele está engajado de uma forma absurda. Porque quando a gente fala em terceiro setor, a gente fala de geração de valor, a gente fala de cultura, a gente fala de economia, a gente fala de arte, a gente fala de gastronomia. E pegando o gancho nisso, eu já me coloco aí no meio. Como eu falei para vocês que eu sou multifuncional, uma das minhas atividades que estão bem inseridas no terceiro setor são as feiras. Feira da Uva, a Feira do Pimentão. A Feira da Uva, eu vou pegar como exemplo, que ela é uma feira gigantesca, não sei se vocês conhecem. Ela é bem parecidíssima com a Feira do Morango, são os mesmos, né, os mesmos gestores, por isso essa imensidão. E a Feira da Uva, ela é muito rica em economia criativa. A gente tem muito show, a gente tem o Salão da Gastronomia. Então, assim, muita comida diferenciada, cada um com a pegada. Tem a gaúcha, isso é muito gostoso. Tem o Salão das Flores, cada um vem ali com a sua arte, monta um buquê e traz uma espécie que eu nem conhecia, um bambu. E aí a gente vai para um outro galpão, tem um galpão do empreendedor, que é muito legal. Então, cada um leva a sua arte, cada um leva o seu negócio. E a gente vai gerando a economia. Tem a parte, porque eu também, além de ajudar eles na coordenação, eu sou a coordenadora do concurso Rainha da Uva. Então, assim, está envolvido moda, cultura, mais uma vez, a música. E como não falar que tudo isso faz parte do terceiro setor? Eu estou alavancando a cultura, tirando as desigualdades sociais, porque tá todo mundo ali trabalhando, cada um na sua função e junto. Não tem esse negócio cada um ali. Não, é todo mundo junto. Então, assim, eu tô fazendo a economia girar. Então, essas feiras, quando a gente pensa assim na imensidão, ainda sou uma das apresentadoras, né? Fico ali na parte dos artistas, a Feira do Pimentão também. Além de eu ser apresentadora do evento também, né? Sou a coordenadora do concurso ou Rainha do Pimentão. Então, assim, o terceiro setor, ele é algo que não dá para a gente ficar sem. Porque é o empreender com o que você gosta e trazendo uma mudança na vida das pessoas. E você, como é que foi que você começou nesse negócio? É bem... Onde tudo começou? Onde tudo começou.
Eu tenho 34 anos, sou modelo desde os 14 anos de idade, mas, assim, depois me aperfeiçoei, fiz teatro. Antes do teatro, fiz o curso de Direito. Mas, assim, de fato, quando eu comecei a ter esse olhar do terceiro setor, foi quando eu comecei a trabalhar em uma instituição, né, no Lumiar, que é Lumiarte, agora é Lumiar. Eu comecei a trabalhar com projetos. E aí eu consegui entender como é que funcionava, de fato, o terceiro setor. Até então, a gente vivencia o terceiro setor, só que muitas pessoas não conhecem, não sabem como é que funciona o terceiro. O que é o terceiro setor? Pô, às vezes ela trabalha e nem sabe o que é o terceiro setor. Então assim, se a gente for pegar, desde os 14 anos, eu já vivia dentro do terceiro setor. Só que eu não sabia. Então, assim, eu vim aprender e ter essa noção do que era o terceiro setor quando eu entrei nessa instituição, comecei a trabalhar em uns projetos sociais muito legais, envolvendo adolescentes, vários projetos sociais. E aí eu falei, opa, então, desde os meus 14 anos, os desfiles, toda essa parte artística sempre esteve inserida dentro do terceiro setor. E é muito gostoso, até esse trabalho, Hélio, eu vou te dar os parabéns, porque, não vou nem falar que o Hélio tem... senão a experiência dele tem mais do que a minha idade, né? Gente, eu tinha que soltar essa, né? Mas assim, Hélio, parabéns, porque sim, as pessoas precisam saber o que é terceiro setor. Elas precisam falar, caramba, o que eu faço é terceiro setor? Então, se eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer projetos sociais, eu posso levar a minha arte, as pessoas vão conhecer, vão conseguir ganhar dinheiro, porque... Quando você fala assim, terceiro setor, mas o que é terceiro setor? Eu ganho dinheiro com isso? As pessoas querem saber isso. Sim, claro. Porque elas querem trabalhar e querem ganhar. Ninguém aguenta muito tempo só no voluntariado, sendo voluntariado. É igual a gente fala no Pod Arte. Eu pergunto, a sua profissão, o que você faz? É por amor ou por dinheiro? Não tem como você me falar que é só por amor. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai viajar? Aquela historinha do amor sempre acaba. Então, assim, os dois, eles têm que estar alinhados. E é muito gostoso quando você consegue fazer algo por amor e você consegue ganhar com isso. Aí sim. E eu posso dizer com convicção que é possível, dentro do terceiro setor, trabalhar por amor e também ganhar não só para sobreviver. Porque não é sobre isso. É sobre, além disso, é você poder usufruir de uma forma mais gostosa da vida. Sim. E poder ajudar pessoas. E poder ajudar pessoas, exatamente. Você integra, então, aí o social com o econômico, né? E sonhos. Sim. Porque o sonho é o combustível da vida. Então, quando a gente coloca o nosso sonho em prática, a gente se sente mais vivo. Sim. Eu, como você falou numa timeline aí, eu também fui. Né? Eu comecei minha vida como ator, né? Fiz teatro, fui diretor de grupo teatral, fiz várias peças teatrais na nossa cidade, que é muito cultural, que é Planaltina. É verdade, né? riquíssima. É riquíssima. E depois de lá, eu também trabalhei com modelos manequins. Gente! Posso não parecer, mas eu desfilei muito, fiz cursos. E depois a gente dava cursos, né? Eu tive uma empresa que a gente atuava em parcerias com algumas instituições sociais e a gente fazia mesmo os cursos, os concursos lá em Planaltina. Eu fiz parceria na época com o JB, que fazia o concurso Garota e Garota Planaltina. Já fui Miss Planaltina, tá, gente? Só pra vocês saberem, porque eu não... O Hélio não dá tempo, gente, de falar tudo, mas já fiz Miss 2 vezes, inclusive, lá da minha cidade, a Planal City. Isso aí. E ali, quem começou nessa história de Planaltina, de Garota e Garota Planaltina, foi o JB de pista, há muitos anos, 1992, 91, 92. Tava nascendo. A gente já tinha aí a nossa parceria, né? Então nós fizemos vários eventos, não só nisso, vários outros eventos, várias outras produções, que não dá tempo de a gente contar aqui, mas você falou, eu me lembrei, a gente vai resgatando no pensamento as ações da gente, que a gente já fazia o terceiro setor. Isso é gostoso. Há muito tempo, né? Só que a gente não tinha noção. Não tinha noção, Então é gostoso a gente ficar se instigando as pessoas a participarem do terceiro, a se libertarem. Porque tem muita gente... Eu já vou terminar minha tarde. Não, sim. Porque, assim, a gente vê muitas pessoas trabalhando com o que não gostam. Porque acha que não é possível.
vivenciar algo diferente. Pegam a história de vocês, é igual você falou mesmo, dos jovens. É muito interessante, é mostrar realmente para a nossa sociedade que é possível, que nem tudo que foi taxado é verdade. É isso mesmo. E esses meninos, então, eu falo meninos porque, na verdade, para vocês, para mim, são todos meninos, né? Papai Hélio. Aí fica Papai Hélio. Fica muito complicado. Eu tenho 53, vocês são todos meninos. Luísa, fala pra gente, então, sua relação com o terceiro setor. O que despertou você atuar nesta área? O que você está gostando de fazer? Por que você está mantendo essa profissão de fazer o terceiro setor? Claro que você também pode ter outras profissões, Sim. né? Mas trabalhando no terceiro setor, o que te alegra? Diz para nós aí, por favor. Então, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com o terceiro setor, né, começaram mais ou menos por onde a Rayane foi ali. Tem aquele contato inicial, como eu também tive, eu sempre fui imersa em meios de arte, artesanato e tudo. E, geralmente, é o terceiro setor que promove essas oficinas de teatro, de artesanato. Fiz também o teatro na escola, mas, de resto, né, cursos de artesanato, essas coisas, geralmente foi por meio do terceiro setor. E então eu sempre amei muito a arte, eu sempre fui muito voltada para essa área e sempre fui muito incentivada pela minha família nesse sentido. Até porque, né, como você falou, a arte, a cultura é um escape muito grande, né, para criança, para o jovem, para o adulto, para qualquer pessoa, assim. E em 2013 rolou um acidente, né, comigo, com a minha família, e daí eu tenho uma lesão medular, né, sou uma pessoa com deficiência, só que na época eu tinha 14 anos, e com 14 anos é como se eu tivesse virado PCD e a minha vida tivesse acabado ali, e aquela coisa, sem saber lidar. E a oportunidade que eu tive de me reencontrar, de sair daquela depressão completa, né, aquela tristeza, foi por meio da arte, proporcionado pelo Sara, que eu acredito que seja até inclusive um hospital filantrópico, eu não sei nem se ele não é. Ele é filantrópico. Então, assim... Ele é um OS. Agora que eu tô Era aqui... uma fundação, Sim. hoje é um OS, depois do marco regulatório. Sim, é outro... Aí, tá vendo? Toda a nossa vida, ela é muito conectada, né? A gente geralmente tem muita conexão com o terceiro setor e a gente nunca percebe. Igual agora que eu tô aqui me ligando. Gente, mas o Sara é um... O Sara é o isso. terceiro O Sara é terceiro setor também, entendeu? E onde foi acolhida. Então, assim, eu sempre tive esse contato muito grande com o terceiro setor. Mas não sabia como é que era, o que fazer. Na ideia comum, assim, do brasileiro, né? Terceiro setor é viver de caridade. A pessoa tá ali, tá fazendo por amor. Não vou ganhar dinheiro, é um voluntariado. Não pode, a pessoa não pode. Se ela tá no terceiro setor, se ela está ajudando alguém, ela não pode receber nenhum centavo. Não sabia de como que se movimenta. Eles criaram aquela imagem que você não podia ganhar no terceiro setor. Se tivesse ganhando, era errado, era errado. Sim. Ficou muito tempo nisso. Não faz sentido, porque como que a instituição vai se manter se não pode ganhar dinheiro? Pode receber. Sabe? Então, assim, eu fui aprender isso, eu fui ter esse conhecimento, propriamente dito, a partir da pesquisa da Rota do Fomento, que foi onde eu comecei a me integrar mesmo com essas outras instituições aqui, que eu citei, né? Eu tenho uma convivência muito grande ali com a Casa Cotirene, com a Associação das Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANCs, né? Que agora tem até uma cooperativa que nós estamos fundando aí, que é assim, várias ideias geniais, assim, sabe? Você pegar plantas que são tão menosprezadas e transformar... Reutilizar, reciclar? Não. Dá um novo sentido a ela, né? Se reinventar. Reinventar. Isso, a planta ali, sabe, assim, muita gente não... Eu sempre comi. Minha família mineira, né, por parte de pai, sempre comi taioba. Nunca imaginei que... Maravilhoso. Você tá nunca imaginei que as pessoas não conhecem taioba. E não taioba conhece? É uma punk. Não o que é taioba? Ela parece muito com uma couve. Mas é uma delícia, assim, eu completamente acostumada. Você passa e refoga ela igual você refoga uma couve. Igual você refoga ali, delicioso. Às vezes, uma folhagem verde. Mas o sabor é diferente. É bem diferente.
Que legal. Nossa, e Deu aí água na boca. essas plantas alimentícias não convencionais, né? Essa associação, por exemplo, vem com essa pegada de trazer essas plantas como uma possibilidade, assim, de alimentação natural, nutritiva, muito mais saudável. E, enfim, né? Estamos aí cercados Pelo terceiro setor. pelo terceiro setor. E fui me enfiando aí a partir agora, né, da minha graduação, por meio da pesquisa da Rota do Fomento e do Observatório da Mulher. Que aí me abriu portas, né? Sim, com certeza. Na verdade, o terceiro setor no Brasil representa 4,27% do PIB. Isso em números dá em torno de 500 bilhões de reais ano. E com possibilidade Quase de 5%, crescimento. é absurdo. Não, ainda Absurdo. no Pra pessoa Brasil virar e ainda- falar, não, vai Não, mas morrer no de Brasil fome, ainda é trabalho pequeno, na Europa é Sim. 40%. Nossa, eu vou ficar ali só Nos pra Estados Unidos sobreviver, é meu Deus, mal 20%. vou comprar uma caixa de ovo. É, Nos Mas Estados deixa eu- Unidos é 20%, na Europa é 40%. Porque assim, a Europa é um setor mais velho, né? É um continente mais velho. Então as Sim, pessoas vão sim, se bem mais voltando ao velho. terceiro setor. Nos Estados Unidos tem aquela questão do capitalismo, mas de certa forma, as pessoas mais ricas, elas se voltam ao terceiro setor. Elas criam uma própria fundação, elas criam um próprio instituto, Sim. né, para manter, deduzindo o imposto de renda. O Brasil, aos poucos, ele vai se readaptando, né, porque a gente teve algumas histórias do terceiro setor. Quem valorizou o terceiro setor foi a história na época do Fernando Henrique Cardoso, que ele criou a lei das OCIPs. Na época, era a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, era um título dado pelo Ministério da Justiça, baseado no trabalho das entidades que faziam a melhor prestação de contas. Então, o Ministério da Justiça analisava ali os 3 anos de balancete e dava aquele título de OCIP. sim. Para quê? Para justificar o pagamento. Que eu me lembro até o argumento do Fernando Henrique, na época, ele dizia assim: como é que você vai fazer um trabalho social se você não tiver basicamente o voluntário, não tiver basicamente o transporte e alimentação? Exatamente. Como é que ele vai fazer? Gente, eu bato muito nessa tecla, sabe? Porque, assim, como eu trabalho com essa questão da gestão de projetos, chega muito as instituições, de forma geral, né? Essas ONGs e enfim, muito com esse problema. Com esse exato problema, assim, sabe? Eu tenho a ideia, eu tenho... Não. Mas e como é que eu vou botar pra girar? Como é que eu vou colocar? Não tenho mão de obra pra isso, entendeu? Por exemplo, não tenho quem colocar um professor ali pra dar aula pra esse estudante que quer TEA, TDAH, pra um reforço escolar, sei lá. E eu fico assim, cara, mas não precisa ser voluntário passando fome, sem dinheiro, essas coisas. Não Tem que não ser existe voluntário recebendo, isso. né? Que aí muda o Sim, conceito filantrópico, Por né? isso que eu acho que as Você pessoas pode têm que... contratar um professor. Sim. As pessoas precisam cada vez mais, por isso que eu ressaltei o quanto é importante o seu trabalho, porque as pessoas precisam conhecer Sim. mais o terceiro setor. Sim. Precisam saber mais, que não é de graça. Você fala, pega uma pessoa aleatória, no meio da rua, faça um teste. Deixa eu te apresentar aqui um projeto, você não quer trabalhar com a gente. Quando você fala projeto, a pessoa fala assim, eu não vou trabalhar de graça. Não vou trabalhar de graça. A pessoa já é automático. Ela já Sim. pensa que é de Ela graça, já porque fala ficou assim, muito tempo com você- o pires na mão, né? Você, Exatamente. Tem essa você é história. voluntário e tal. Não. A pessoa nem te, sabe, ela nem te dá espaço para você falar, olha, É verdade. não é assim que funciona. Então, esse trabalho que você está fazendo, Hélio, é de super importância, porque as pessoas vão falar, opa, mas calma aí. Sim. Então, eu posso trabalhar e posso ganhar. Posso trabalhar, posso ser feliz, me sentir gratificada. Sim. E posso ter o meu sustento. Eu vou falar aqui Sim. para vocês antes do metralha, porque senão na hora que ele metralhar É não para, né? Ele fica ali assim, só, ele fica ali só na analisando. hora que ele metralhar Ele não aqui para. só- Então, assim, eu vivo do terceiro setor, deixa eu fazer um cálculo aí. Agora Eu ele acho vai que revelar desde a idade 2000, dele. desde 2001, eu Jéssica. criei praticamente a primeira ONG em Brasília registrada, que eu me lembro que no cartório o tabelião não sabia nem o que era. E aí me chamou lá umas 3 vezes para explicar o que eu queria com aquilo, que foi a ONG Vida Viva na época. Nós fizemos muitos projetos, não dá para relacionar tudo aqui. Mas aí um dos projetos que fizemos muito sucesso em Brasília foi a capacitação em Agenda 21, né, que são os 8 ADMs. Sim. A gente fez pelas bacias hidrográficas.
Através dali, a gente focava alguns projetos na área de gestão de resíduos, gestão hídrica, era a água e o lixo. A água e o lixo, era sempre assim. Para você, são os dois maiores problemas da humanidade, né? Sim. Que é a água e o lixo. O lixo, porque se você vê a quantidade de lixo que é produzido, que a gente produz, que eu falo lixo que aos poucos vai mudando o conceito, né? Porque você vai repensando, tem os 3 R's, tem a economia circular, tem a economia verde agora e tal, para tentar ver se a gente consegue recuperar um pouco o nosso planeta, porque a gente já consumiu 3 planetas, né? Já. Quando eu comecei a trabalhar o Reduzir Desperdício em 2015, bem no período do Acordo de Paris, que a gente entrou com a Agenda 2030, em 2015 eu tive um projeto chamado Reduzir Desperdício, que é exatamente trabalhar essa redução de consumo de água, energia e lixo, né? Que era o resíduo. A gente já tinha naquela época consumido 140% do planeta. Agora nós já consumimos 3 planetas. Por Aí eu ano. não sei o que a gente vai fazer, né? Porque tem alguns países, agora recentemente até, eu não sei por quanto tempo o presidente dos Estados Unidos vai manter isso, mas ele saiu do Acordo de Paris, né? Sim. Mas eu não acredito que isso vai durar muito tempo, não. Porque o planeta a gente precisa cuidar, não tem como. O Brasil está se destacando, esse ano vai ser a COP30 no Brasil. Tenho certeza que nós vamos vender muito a nossa imagem em toda a arte que nós temos, né? Seja no esporte que já é conhecido mundialmente. Nós também vamos vender a nossa cultura, né? A nossa arte. Vai vir gente de tudo quanto é planeta, né? Não vou dizer que é o planeta, não, mas vai vir gente de tudo quanto é lugar irmãos aí para conhecer o nosso Brasil. Né? E a gente tem a maior riqueza, que é a Amazônia, né? É verdade. Então, assim, é um pulmão do mundo. Existe nesse Acordo de Paris o mercado carbono, né? Esse mercado de carbono foi regulamentado, melhor dizendo, o ano passado no Brasil, que é um mercado trilionário. Tá? O Elon Musk, ele não ganha dinheiro só com fabricação de carro, não. Claro que tem outras coisas, mas ele não interessa com a fabricação de carro, ele está interessado em vender o modelo de energia do carro, porque ali quem hoje faz uma produção que diminui a emissão de carbono, aquilo ali vira crédito. E aí você vende no mercado. Então esses caras estão ficando bilionários só vendendo crédito de carbono. Então é um mercado que todos nós também podemos participar. Por enquanto, só quem pode entrar, estão fazendo algumas cooperativas, mas assim, quem faz em torno de 1 milhão, como se diz assim, eles têm uma defasagem, eles têm um cálculo que fica em torno de R$1 milhão, isso aí, né? Aí tem que se fazer em torno de cooperativas, que ainda qualquer pessoa que consegue fazer isso. Por enquanto no Brasil, mas eles vão criar como se fosse uma bolsa de valores, né? Onde pessoas vão poder negociar. Imagine o que vai dar de vantagem a partir desse ano, vantagem econômica para as escolas, para as universidades, porque é quem está ali exatamente no conhecimento para colocar em prática, né? E principalmente as ONGs, né? As OSCs, as fundações, instituto, o que quer que seja, que já trabalham com essas atividades sociais, principalmente nessa parte de capacitação, de recuperação, até mesmo de proteção ambiental. Então, se a gente for começar a falar, nós vamos falar muito, nosso tempo é curto, né? Vamos ouvir aqui nosso grande amigo, sua relação. Você não precisa metralhar muito não, mas sua relação com o terceiro setor. Como é que foi que você se identificou, está aí até hoje, trabalhando também? Bom, na parte de fazer os projetos, os trabalhos, eu comecei cedo, né, com uns 12, igual eu já havia falado. E aí, no meio do time de futebol, existe uma competição realizada pela CUFA, que é a Taça das Favelas. E nessa competição, fiquei 2 anos responsável pelo Sol Nascente, em selecionar os participantes da região que disputam a competição. E foi numa dessas oportunidades que a CUFA acabou convidando para trabalhar de staff. E aí foi indo. Então, essa ligação com a parte econômica, eu só ganhei o despertar para esse lado através da CUFA, que foi quando a CUFA abriu essa porta de estar lá dentro. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com eles na produção da Taça das Favelas, Top CUFA, Expo Favela. E aí de lá ainda eu fui conhecendo outras pessoas. Foi o próprio Tito me levou a você. Então assim, nesse pilar do mercado de trabalho do terceiro setor,
nessa parte que meu primeiro passo foi com a CUFA, que hoje ainda permanece com o Bruno, e foi justamente nessa gestão dele que veio essa oportunidade. Aí bate muito com o que você falou da parte econômica, porque é uma curiosidade. O meu primeiro emprego perdido foi de jovem aprendiz. Eu abandonei o emprego para focar no time. E eu fui questionado sobre isso. Você Sempre, né? Você vai Gente, viver. questionado. Você Sim. vai viver como? Como é que você Sim, vai vive? deixar o Porque certo pelo duvidoso. Tá sendo duvidoso. exato. foi o primeiro que eu larguei. Na sequência, eu tive outra oportunidade, que aí chegou uma hora que eu precisei de emprego de novo. Aí você voltou. É assim Aí mesmo, a gente tem esses altos e baixos. um ano depois, eu fui lá e larguei novamente por projetos. Então, assim, acaba que o último, graças a Deus, o último que eu larguei, aí eu espero continuar assim, de não precisar voltar, foi justamente na São José, que eu fiquei 3 anos e 4 meses de cobrador. E a São José, por incrível que pareça, foi a empresa que eu mais durei, justamente porque lá eles têm uma carga horária que é só 6 horas por dia. Aí dava Que aí tempo no de outro período fazer você outro. conseguia fazer outra E aí era coisa. e aí era o que eu fazia, que eu ficava, por exemplo, se eu pegasse a escala da manhã, um exemplo, se você pegar às 5 horas da manhã, às 10 horas da manhã, você tá parando lá. 10, 11 horas, dependendo da Você tinha o escala. resto do dia livre, né? Ao resto do dia eu tava fazendo projeto, trabalhos. Até que chegou num ponto que tendo essas oportunidades em trabalhos por meio de fomento. Aí foi chegando num ponto que eu fui botar na ponta do lápis e falei, cara, eu tô ganhando a mesma coisa do que eu ganho trabalhando lá com a São José. Quando eu vi que parou, eu falei, eu vou esperar mais 2 meses, eu lembro disso. Aí eu até conversei com minha mãe na época, minha mãe falou, BC, o que você gosta, né? Então vai em frente. Sim. Minha mãe falou, então vai em frente, porque se... Eu lembro disso, minha mãe falou assim, se der errado, emprego fechado, você vai arrumar em outro lugar. É, ué. Só É fica verdade. ela falou isso, só fica desempregado quem quer. É isso mesmo. E aí foi nessa que eu fui em frente. Assim, é uma coisa que é o que você falou, as pessoas elas não têm o contato, só que é gratificante porque você vive daquilo que você sonha, você vive para transformar a vida de pessoas e o principal de tudo, você vive. Porque você falou naquela questão do não sobreviver, do viver, vamos falar financeiramente. Só que tem outra questão que passou despercebida por nós até agora. O terceiro setor, na parte de comunicação, ele é rico em conhecimento. Porque Justamente. em cada projeto, em cada coisa que você você aprende uma coisa nova. Você desenvolve uma ideia nova. Por exemplo, umas coisas que às vezes passa despercebido. A gente costuma dizer que a gente não tem direito. Eu também pensava assim. Só que quando você entra no terceiro setor e você passa a entender o tanto de leis que tem sancionadas, você descobre que a gente tem muito direito. A gente não tem o conhecimento para ter acesso a esse direito. Sim, Justamente. Sim. Mas e aí quando você fala daquela parte, quando você vai falar sobre isso com as pessoas não querem dar ouvido. Porque, infelizmente, tem outra coisa que não foi citada aqui, mas as pessoas confundem muito. Só aquele que eu falei do taxados. Uhum. Que foi passado que para complementar a tua frase, perdão, é porque as pessoas falam assim, essa forma de taxada é porque a sociedade já criou esse vínculo de que não tem como ganhar dinheiro, que é voluntário. É porque quando ele fala um social, ele pensa assim, ele já pensa, não, no social, vou trabalhar de graça, né? Já pensou Ele não vou ter voluntário. tempo, Ia trabalhar de voluntário, graça. Pensa que ia Só trabalhar que de aí graça. tem outra taxação que faz com que as pessoas fechem a mente para esse lado, que elas confundem. Elas confundem política partidária com política pública. Uhum. E não é a mesma Justamente, coisa. não é a mesma Demais. coisa. E não é a mesma Confunde coisa. mesmo, né? Porque Sim. elas já acreditam que o fato de você desenvolver projeto, você tem que estar ligado a algum partido, parlamentar. algum candidato. Assim, E não é. Ele é uma pessoa eleita pelo povo para exercer um trabalho em justamente. benefício do povo. O dinheiro é Se público. quiser colocar o dinheiro, coloque. Eu trabalho desse jeito. Eu não faço compromisso político com quem coloca emenda, não. E assim, Porque eu faço a proposta, quiser colocar, coloca. Não E quiser, aí- eu procuro outro. e aí Alguém vai uma- querer. uma e é coisa, sobre isso? uma coisa que a gente... Outra coisa, agora se tratando de Estado, que chama a atenção quando você pega. Isso é bem natural. Por exemplo, você pega uma Secretaria de Educação, você pega uma Secretaria de Saúde, por exemplo. São secretarias que elas giram recursos, só que é um recurso onde eles fazem, eles executam e é muito preso a eles mesmos. E aí você pega o volume de trabalho. Agora, compara esse volume de trabalho à Secretaria de Cultura,
a Secretaria do Esporte, a Secretaria de Turismo, por exemplo. Eu vou pegar principalmente esses dois que eu falei. Esporte e cultura. Aí é onde as pessoas muitas das vezes questionam e falam: poxa, mas o governo investe muito em esporte e em cultura. Aí você enxerga também a importância das ONG, das OSC nesse sentido. O governo investe muito. Porém, quando você pega o recurso que é executado por ambas as secretarias, são instituições que levaram propostas do que pode ser desenvolvido, que vai trazer benefícios à comunidade. A ideia foi boa, a secretaria gostou, resolveu executar. Um parlamentar injetou um dinheiro para aquela ideia. Ou o próprio edital, né? Hoje, edital. Hoje tem muitos, você abre um edital, a secretaria está abrindo editais agora para vários projetos, não é só um. Então dá para você atender várias OSCs. Sim, e a questão do impacto é justamente esse. É o volume de trabalho. Então, quando você coloca na ponta do lápis, quantas pessoas não são atendidas? Quantas pessoas não têm acesso? Então assim, quando você pega o modelo das outras de estar mais fechado e não abrir, a diferença está em resultado de trabalho. Porque queira ou não queira, hoje não tem, dificilmente eu acho que vai chegar nesse ponto de você ter vários servidores para dar conta de executar tudo que uma secretaria tem. Não dá. Não dá. A administração pública está cada vez mais enxuta, né? Eu fui servidor eu também não fiquei muito tempo, não. Eu saí já de vários cargos. Para mim era terceiro setor. Eu não conseguia. Eu gosto de ficar livre, criando, porque você né? sabe que você pode mais. Eu posso muito mais, né? Quando a gente toma essa decisão é porque a gente sabe que a gente pode mais. A gente está com pouco tempo aqui. Nós vamos tentar, nesses 5 minutos, pedir que cada um faça a sua propaganda, o seu merchan, aquilo que você faz. E no finalzinho você cita o seu arroba. Agora é a história do arroba, né? Arroba e o resto você completa. Né? Então fala pra gente, Rayane, pra gente finalizar, o que você propõe aí no seu marketing direto, para o povo te contratar, ou fazer parceria. Vamos lá. Para você que quer um evento inesquecível, conte comigo. Tanto como apresentadora ou mestre de cerimônia. Presença, charme e profissionalismo qualificados. E agora vai um recado para você que é artista ou que possui algum talento. Entre em contato com a gente lá no nosso Instagram do Podarte BSB para que a gente possa entrevistá-lo. E olha só que bacana. Podarte, artistas e talentos... Oh, perdão. Deu uma bugada aqui. Isso é normal. Talentos. É normal. Eu posso fazer a chamada de novo? Pode. Obrigada. Isso é guardado. Depois o menino corta. Tá ótimo, porque aí eu vou fazer ela direto para ficar em um só. Para você que quer um evento inesquecível, conte comigo. Como apresentadora, como mestre de cerimônia... Gente, deu bug. Deu bug de novo. Acontece. Bebe uma aguinha, porque a gente está quase 1 hora conversando ali. Faz parte. Vamos lá. Para você que quer um evento inesquecível, conte comigo. Como apresentadora ou mestre de cerimônia. Olha só, gente, presença, charme e profissionalismo qualificados. Isso mesmo. E aí, eu vou deixar aqui o meu arroba para vocês, Rayane França, RAYAANY, e Franca, você me encontra lá no Instagram. E agora vai um recado para você que é artista e que possui algum talento, chama a gente lá no Podarte, Artistas e Talentos de Brasília para o Mundo. Chama a gente lá porque tem muita coisa boa para vocês. Olha aí, gente, eu sou testemunha. Demais. Vamos lá, Luísa Ribeiro, nossa gestora de projetos. Eu já vou contratar a Luísa aí também, ó. Já tem pode vocês aí e você contratar. também. Diga lá. Bom, se você tem, né, uma ideia, um projeto e quer tirar do papel, pode me chamar lá no Instagram, @LuizaRibeiroV. Luísa com Z, V de viado, tudo junto, sem mistério. Pode me chamar lá que a gente conversa e tira essa ideia do papel e consegue fomento para você e para sua instituição. Beleza, maravilha. Metralha, batalha de rima. Diga lá, meu amigo, faça sua propaganda. Bom, o arroba é Augusto Metralha. Não tem propaganda. Não apronta. Ele trabalha calado. Mas assim, Termina com a rima, ficou massa. Termina com a rima. Fala seu arroba. Podemos escolher outras palavras? Seu arroba e rima. Tema livre. Manter tema livre.
O poder da rima, o poder da palavra, o tanto que a palavra cura da mesma forma que ela simplesmente machuca. A gente tem que saber como manusear, a gente tem que saber como usar as palavras, porque as palavras ela afunda, mas as palavras salva. Eu aprendi que eu tinha pouco tempo e nesse tempo eu tinha muita coisa para entender, então os meus pensamentos ficaram sonolentos para entender quanto tempo eu havia perdido, mas ninguém havia dito do que seria simplesmente aquilo. Quantos sonhos são escritos sobre um papel para se tornar realidade, quantas mentiras vivemos para descobrir o que é de verdade. Mas com toda sinceridade, não devemos ter medo de arriscar, porque não importa quanto tempo passa, onde podemos chegar, no final das contas é só questão de acreditar, porque eu aprendi que toda muralha ela fica de pé, mas tudo pode para aquele que tem fé. Então fé é acreditar, e acreditar não é desistir. No final das contas eu aprendi que tudo se resume em persistir. Olha que beleza! Mas então é @Augusto Metralha. Pessoal, chegamos no nosso 4º episódio da primeira temporada. Nós vamos voltar, né? Já temos aí algumas propostas, vamos ver de que forma nós vamos trabalhar. Mas a princípio, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo mês, quem trabalha com o terceiro setor tem que ter um projeto. Tem que ter um projeto. Para você executar esse projeto, buscar parcerias, e ali cada vez mais melhorando, se aperfeiçoando. Em janeiro nós tivemos a transferência do mercado da cultura, agora em fevereiro o POD terceiro setor aqui, trabalhando nessa demanda. E o mês de março, eu quero convidar você de Planaltina, das cidades adjacentes, estamos com o projeto Costurando Futuros, um projeto de corte e costura criativa. Vão ser feitas ali 4 turmas, nas terças e nas quintas-feiras, de manhã e à tarde, 2 horas em cada período. Então é a oportunidade para você que quer fazer parte, que quer aprender ou que quer aperfeiçoar o seu talento na área de costura e criatividade. Chegou o momento, né? Então entre aí no Pod Terceiro Setor, lá vai ter o espaço para você fazer a sua inscrição. Quero mais uma vez agradecer a nossa atriz e comunicadora, Rayane França, nossa gestora de projetos, Luísa Ribeiro, nosso empreendedor social, batalha de rimas aí, Augusto Metralha. Já é até bom convidar o Metralha lá, a parte, né? O Pod Arte. Rapaz, vai ter muita gente assistindo. Estou te falando Metralha, que não certeza. é só Brasília, é riquíssima de artistas. De artistas. Olha só, quantos que a gente já não tem aqui? Na mesa de 4, aqui é 4 também é artista. Pois também, já manda também. mensagem. Eu não sei se eu dou conta de gente... encenar mais não, sabe? Porque tem um bocado de ano. Mas as minhas palestras eu costumo dar bem, né? Ministrar bem os conteúdos. Eu acho assim um dom que Deus me deu de fazer esse alinhamento de conteúdos, né? E conseguir até repassar para os palestrantes. Essa última foram 10 palestrantes comigo. Foi muito e legal. A coisa foi legal porque alinhou, né? Todo mundo falou a mesma coisa praticamente, claro, com assuntos variados, mas ficou tudo de forma integrada, né? E esse é o nosso propósito. Então, mais uma vez, o jornalista Hélio Rosa aqui agradece a vocês. O nosso Pod Terceiro Setor continua e brevemente voltaremos ao ar. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí.